Vou chamar o Vitor Irajá para a gente continuar olhando para a situação de endividamento das famílias, porque ela continua alcançando patamares alarmantes. Como eu trouxe no início do jornal, o Banco Central informou que os núcleos familiares com alguma dívida representam quase 50%. É o maior valor da série histórica. Vitor Irajá, a gente tem muita gente apostando, a gente tem uma taxa de juros imensa que complica o pagamento dos juros dessas dívidas. O cenário é completamente horripilante para o pagamento dessas dívidas e a população tem cada vez ficado mais preocupada. Pois é, né, Uribe, acompanhado, infelizmente, um naco, uma participação muito expressiva da renda das famílias sendo destinada tanto para o pagamento daquela dívida contratada, quanto também dos juros da dívida, que hoje são altíssimos, dependendo inclusive da modalidade de crédito ou empréstimo contratado. Por exemplo, o cartão de crédito tem juros que ultrapassam um patamar de 400% ao ano, ou seja, é muito significativo. A gente tem visto exatamente esse nível de restrição bastante preocupante por parte da população brasileira. E esses dados que você menciona, Uribe, foram trazidos hoje pelo Banco Central. 49,9% das famílias estavam endividadas no mês de fevereiro. Esse dado está contido no relatório de estatísticas monetárias e de crédito publicado pelo Banco Central hoje. E segundo esse documento, o comprometimento da renda atingiu 29,7%, ou seja, quase 30% dos vencimentos das famílias são destinados ao pagamento de dívidas, o que é bastante preocupante. É uma alta de 0,2 ponto percentual no mês e quase 2 pontos percentuais no intervalo de um ano, de 12 meses. Esses dados do Banco Central mostram que 10,6% da renda das famílias já é destinada para o pagamento apenas dos juros da dívida. Outros 19% vão para aquela fatia principal contratada. Ou seja, se eu contratei R$10 mil no empréstimo, esses R$10 mil eles estão contidos exatamente nesses 19% da minha renda, com mais um incremento de 10,6% do pagamento do juro da dívida. É muito preocupante. A gente tem acompanhado, sim, uma premência do uso do cartão de crédito, que normalmente, historicamente, era utilizado pela população brasileira para aquelas compras de maior valor, para que se comprasse uma televisão, um bem de consumo, uma geladeira a prazo, exatamente porque não haveria ali um recurso disponível para aquela compra à vista. Só que agora a gente tem acompanhado o uso do cartão de crédito, que tem esses juros exorbitantes, como eu trouxe agora há pouco, para o pagamento de compras do dia a dia, o que de fato transforma esse endividamento numa bola de neve, porque a contratação tanto do cheque especial quanto do cartão de crédito ela é muito mais fácil, né? Ela é muito mais automática, inclusive, do que, por exemplo, se pegar um empréstimo com juros menores. Agora, o cenário preocupante, Uribe, passa exatamente por uma ausência de qualquer tipo de resolução do ponto de vista estrutural, do porquê o brasileiro está se endividando. Existe sim o problema das bets, mas existe uma taxa de juros bastante elevada. Uma inflação que, infelizmente, como trouxe agora há pouco Pedro Zanata, caminha para encerrar o ano acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central. E não há uma discussão do ponto de vista estrutural sobre, por exemplo, a redução de gastos públicos ou algum tipo de reestruturação exatamente da máquina pública, visando exatamente a diminuição da taxa básica de juros, para que ela tem uma premência e consiga-se, né, manter uma taxa de juros que não essa taxa absurda, de mais de 2 dígitos, né? Hoje a gente tem uma taxa de 14,75% ao ano. Falta exatamente uma discussão do ponto de vista estrutural para que se melhore esse ambiente no Brasil e, evidentemente, aí sim seja mitigado esse problema do endividamento. Porque a gente tem visto Desenrola 1, Desenrola 2, a gente viu o governo oferecendo linhas de crédito subsidiado, a gente viu o governo, por exemplo, isentando aqueles que ganham até R$5 mil do imposto de renda, e esse dinheiro, inclusive, ele não vira consumo. Havia uma preocupação por parte do mercado de que poderia virar consumo e, evidentemente, transformar-se em inflação, né, exatamente por causa desse incremento do nível de demanda, o que não aconteceu porque o brasileiro usou esse dinheiro, infelizmente, para pagar as suas dívidas nesse cenário bastante delicado em que qualquer tipo de contratação de crédito, de contratação de empréstimo, do uso do cartão de crédito que não vai ser pago, né? E daí entra naquele juro do rotativo do cartão, ultrapassando 430% ao ano, quero reiterar isso aqui, denota exatamente um cenário bastante limitado, né? Um cenário bastante preocupante para a conta das famílias e, evidentemente também, Uribe, para o nível de atividade econômica do país. Hoje a gente tem uma projeção, Pedro Zanata trouxe para a gente, de um crescimento da ordem de 1,8% ao final desse ano, um crescimento que poderia ser muito mais significativo
significativo se cerca de 30% de tudo que essas pessoas ganham, né, dos vencimentos, dos salários, não fosse utilizado para pagar tanto dívidas já contratadas, quanto também taxas exorbitantes de juros desse crédito já consumido, já contratado. É o dever de casa, né, que não tem sido feito pelo governo federal. E isso é uma percepção interna do próprio governo federal. Tanto é que em uma palestra recente, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse: a gente está planejando agora fazer algum tipo de ajuste fiscal no próximo mandato. Já deveria ter feito. Porque o governo federal chega até esse momento dizendo: a herança maldita, não tem mais como culpar o antecessor. São 4 anos, já deu tempo de arrumar a casa e eventualmente fazer um ajuste fiscal, que não foi feito. E um ajuste fiscal, Vitor Irajá, que a gente vê e os institutos, eles acabam diagnosticando, não precisa cortar tantos benefícios sociais, dá para fazer um ajuste fiscal cortando aquilo que é excesso. Damos um exemplo, o BPC, o problema não é mais o Bolsa Família. O Bolsa Família está dentro das perspectivas de gasto. O BPC cresceu muito nos últimos anos. Aí o governo federal culpa, claro. Mas são decisões judiciais que obrigam a pagar. Mas tem que ter uma mudança nas regras, porque tem gente, às vezes, que não precisa do BPC e está ganhando o BPC. Então é preciso fazer um pente fino e também ajustar essas regras para que o Estado brasileiro não fique mais volumoso como está. Irajá, obrigado pelas informações.